Paz a todos, bom dia. Hoje, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Vou estar passando aqui para deixar uma breve reflexão e que você venha meditar nessa palavra, porque eu creio que Deus ele vai falar fortemente ao teu coração nesse dia de hoje. E vai estar lá em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 16, que vai falar assim: Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. Aqui vai relatar a história de Davi e Golias, no qual Golias ele estava desafiando o povo de Israel. E ele falou naquela ocasião que se ele vencesse, eles seriam escravos do povo filisteu. Eles iriam servir o povo filisteu se Golias ganhasse contra os guerreiros de Israel. Golias ele tinha aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de altura. Então você pode imaginar, era um homem alto, forte, um guerreiro, que com certeza colocou medo naqueles soldados. Mas o que a palavra de Deus ela quer nos mostrar, nos revelar nesse dia de hoje? Que aqueles soldados, eles ficaram com medo, mas tinha um que sabia que Deus era poderoso, que Deus ele era maior do que aquele homem fisicamente. Aquele homem era a representação de uma batalha, às vezes de uma aflição que você possa estar passando, de uma tempestade que você possa estar enfrentando. Mas aqui a palavra de Deus vai nos mostrar que muitas vezes a gente olha para a situação e não olha para Deus. Porque aqueles guerreiros de Israel, eles estavam olhando para a situação. Mas Davi, apesar da sua pequena estatura, ele olhou para Deus e disse: Quem é esse homem que vem aqui enfrentar o próprio Deus, sabendo ele que Deus era grandioso e poderoso? Então, Davi, ele não olhou para ele não olhou para a situação, ele olhou para Deus. E aí, ele foi com o que ele tinha. Muitas vezes, nós queremos enfrentar as nossas guerras, as nossas situações, achando que com nossas próprias forças. Mas Davi, a sua força era Deus. Ele não usou uma armadura, ele não usou um capacete, porque nem Davi servia. Ele não colocou a sua confiança em uma armadura, ele não colocou a sua confiança numa espada. Quando a gente vê os instrumentos que Davi levou para derrotar Golias, né? Uma pedra e um estilingue, né? Algumas pessoas chamam de estilingue. A gente vê que Davi, ele colocou toda a sua confiança em Deus, porque quem iria derrotar um homem todo protegido com uma pedra? Mas aí Deus mostra que nós devemos confiar no Senhor. Com certeza o Senhor ele conduziu a Davi em como ele iria enfrentar aquela situação. E uma situação que durava 40 dias, que com certeza durante esses 40 dias o povo de Israel ficava pensando como a gente vai vencer, como a gente vai fazer. E ficava com certeza tentando achar uma forma de vencer. Davi resolveu, tendo ousadia, coragem para enfrentar aquela situação. E vai falar no versículo 26 que Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel?
Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. E as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então mostra aqui que Davi ele foi ousado. E respondeu Saul, versículo 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. E Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se virar contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com a sua túnica, colocou a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo, e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa e no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. E enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando os seus deuses com D minúsculo. E disse: venha aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Então nós vemos aqui que o filisteu, ele desprezou a Davi, ele fez pouco caso de Davi. Então, muitas vezes, a situação, a circunstância que você está enfrentando, ela é muito grande, ela parece ser muito grande, como a gente vê aqui. Com certeza aquelas pessoas olhavam e diziam assim: eita, esse filisteu ele vai destruir a Davi, vai despedaçar ele, porque essa situação aí é muito grande. Esse homem é muito alto, é muito forte, e Davi é muito pequeno. Então, muitas vezes você pode até olhar para a situação e dizer: eita, essa situação é muito grande, eu sou tão pequena diante dessa situação. Mas Deus ele vai mostrar aqui que quando ele está na nossa vida, né, maior é ele. Ele que nos ajuda a enfrentar qualquer situação. E vai falar: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, a palavra de Deus nos mostra que quando acontece uma situação, independentemente da adversidade que seja, quem está na situação é o nosso Deus. Então, se você está passando por alguma situação, mas o Senhor é o Deus da sua vida, você tem buscado, você tem clamado, você tem estado em obediência na presença do Senhor, Deus, ele entregará vitória nas tuas mãos, porque o Senhor é na tua vida.
E vai falar no versículo 46: Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então, veja que Davi, ele usou a sua força. A sua força era o Senhor. Ele não olhou para aquela situação, ele não olhou para aquela circunstância. Ele disse: Quem és tu para vir contra o Deus de Israel? Você não desafiou, não foi a mim. Você não desafiou, não foi a esse povo, mas sim ao Deus que esse povo serve. Então, diga ainda hoje para essa situação que você possa estar passando. Você desafiou ao Deus Todo-Poderoso e não a mim. Então, você é vitorioso, você é vitoriosa e Deus ele te entregará a vitória. No nome de Jesus, basta você crer e ter fé, porque Davi ele disse: "Ainda hoje eu terei a minha vitória". Então, você deve ser o primeiro a dizer: ainda hoje eu terei a vitória nas minhas mãos, e não olhar para a circunstância, e não olhar para a situação. Com certeza, as pessoas que estavam vendo aquela situação devem ter dito: esse daí já era, mas Deus, ele fala para você, ele é na sua vida, ele está com você. Você deve ser o primeiro a crer que Deus ele vai te dar a vitória. E no nome de Jesus, tome posse, porque aqui no versículo de número 50 vai dizer: Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Então Deus, ele vai te dar as estratégias para derrubar qualquer situação que venha contra você. Tudo aquilo que o inimigo tentou lançar para te abater, para te destruir, vai ser destruído no nome de Jesus, porque esse filisteu Golias, ele era a própria representação de Satanás contra o povo de Israel. Mas caiu por terra, porque Deus era na vida de Davi e Deus é na sua vida. Tome posse da vitória nas tuas mãos e creia e diga: ainda hoje eu terei a vitória nas minhas mãos, no nome de Jesus, porque Deus é na sua vida. Amém?